Hoje nós estudaremos um tópico que eu vivo falando e que até agora não toquei no assunto, porque é uma aula que é importante, como todas as aulas que eu falo. Vou começar a gravar agora. E basicamente é uma percepção que eu tive, como todas as aulas são, e depois que eu tive essa percepção, eu percebi que minha relação para com o mundo se tornou muito mais fluida, mais fácil. Então eu acho que essa percepção é mais verdadeira. Se ela transmite uma maior facilidade de existência, ela tem que ser baseada mais na verdade, na realidade. A sociedade é um macro-organismo. Na verdade, eu nem vou falar no sentido de o que você acha que é a sociedade, porque a maioria das pessoas nunca pensou sobre isso. Então nem tenho uma opinião sobre o que é a sociedade. Mas eu posso dizer que, pelo que eu percebi, analisando esses padrões, a sociedade, as sociedades, porque existem diversas, elas são, na verdade, macro-organismos. Assim como o corpo humano é um macro-organismo de células, a sociedade é um macro-organismo de indivíduos. E por que eu ponho esse nome? Porque não é metafórico. Não é como se fosse... Não, ela é. Ela tem leis. Ela age por si própria muitas das vezes. Ela é uma formação conjunta de diversos estímulos individuais, mas que acaba tomando uma forma que suprime, não, surpassa esse conjunto dos indivíduos. Então, vamos começar ali. Sociedades são supra-inteligentes, ou seja, é uma inteligência que está acima da própria inteligência que nós concebemos como individual. É uma inteligência que talvez seja mais complexa, não sei, talvez seja mais... Põe o nome que você quiser, mas é uma inteligência que é diferente dessa nossa inteligência racional individual. Por isso que eu ponho supra-inteligente, não que ela seja mais ou menos. E assim como os cardumes e colmeias de abelhas, têm suas próprias dinâmicas pré-estruturadas de acordo com a disponibilidade e economia de recursos do habitat, influenciada pela transformação do espírito individual. Do espírito individual trazido por alguns que, através do intelecto mais agudo, do espírito mais forte, inflamam no corpo social estímulo contagiante de mudança. Eu acho que o Bluetooth tá ligado. Peraí. Não, tá desligado. É porque senão não ia dar pra escutar direito o microfone. Então o que eu tô querendo dizer aqui? As sociedades humanas, se você observar os padrões que elas realizam através da história, não importa se é uma sociedade primitiva ou se é uma sociedade muito desenvolvida, ela sempre vai manifestar padrões semelhantes de comportamento perante os recursos que o ambiente infringe nela. Não é esse termo. Aquele termo que você marca alguma coisa. Esqueci. Eu odeio quando eu esqueço essas palavras. São muitas palavras para gravar. Quando ela marca alguma coisa, quando o ambiente afeta alguma coisa na sociedade, ou quando a sociedade modifica o ambiente. Então, ela tem uma inteligência que se baseia nessa dinâmica de recursos para promover uma estabilidade do organismo. O organismo é a sociedade. Ela tem leis próprias e uma proto-inteligência, supra-inteligência, uma inteligência que não é individual. É uma inteligência como se fosse automática, mecânica, como se fosse a inteligência do nosso corpo. O corpo não precisa pensar para respirar, por exemplo. Mas ainda assim ele faz. Nem para, digerir os alimentos. Ainda assim, ele digere. É uma inteligência. Só que não é uma inteligência racional, não é uma inteligência individualizada. É uma inteligência distribuída. Mesmo assim, é um tipo de inteligência. Ele pode escolher o que fazer, a hora que fazer, como fazer. Ainda assim é mecânica. A sociedade é como se fosse isso. É um macro-corpo. História é cíclica, padronizada, pré-determinada, progressiva, relativa e, como qualquer organismo,
submetida a leis de homeostase, energia e eudaimonia. O que eu quero dizer aqui? Se você analisar a história, você vai ver que ela se repete. E através de gatilhos ambientais que promovem os mesmos impulsos desse organismo, que seria a sociedade. Ela é padronizada e pré-determinada. Ou seja, a história que vai ocorrer daqui a 50 anos, tudo que vai ocorrer já está sendo determinado agora de acordo com como a sociedade lida com esses recursos, com a dinâmica econômica, com a dinâmica social. Ela é progressiva porque, através do acúmulo de técnicas e de tecnologia e de conhecimento, ela progride para um determinado objetivo. Eu creio nisso. Cada vez que a sociedade adquire mais informação, ela cresce. Sendo assim, ela é progressiva. Ela é relativa, porque ela é relativa para cada povo e para cada período. E como qualquer organismo, a história está submetida a leis de homeostase, energia e eudaimonia. Homeostase é o equilíbrio químico que nós temos no nosso corpo. Passando isso para a sociedade, você pode perceber que a história humana, principalmente se você analisar a história ocidental, que é mais complexa, e as sociedades humanas, elas estão submetidas a leis de homeostase, que é o que eu acabei de falar aqui, diversas vezes eu falo em todas as aulas, as relações do sistema de adição e subtração de recursos do ambiente. Lei de energia, ou seja, energia que vem através dessa adição e subtração e dessa transformação desses recursos, ela é limitada e ela é presente no ambiente. Não estou falando de energia espiritual, não, estou falando de energia mesmo. E aí você pode colocar isso em diversas camadas. E eudaimonia, que seria a expressão máxima daquela sociedade, daquele corpo histórico no ambiente. Agora, se você analisar, é muito interessante. Um estilo demasiado enérgico em um grupo humano costuma gerar na inteligência superior do corpo social um pushback, na mesma intensidade, para o sentido contrário. O que eu quero dizer? Quando você analisa uma sociedade, você vê que ela está indo para um determinado caminho, significa que energia humana foi condensada. Energia humana, de novo, não estou falando de nada metafísico, espiritual. Energia humana é transformação de trabalho, é energia química que está no nosso corpo, é energia física que nós usamos para mover os objetos, para falar, para se comunicar. Tudo isso é energia que está sendo volatilizada e que está sendo usada pela inteligência humana para a transformação do ambiente. Energia humana, quando ela é usada para um determinado ponto, é como se o corpo da sociedade absorvesse essa energia e você pode ver que depois de um tempo, essa energia que foi acumulada para um lado, para um determinado sentido, essa é a palavra, para um determinado sentido, ela sempre volta para o sentido oposto. E aí eu boto aqui, isso é analisável em diversos padrões históricos. Um pushback na mesma intensidade, aí eu ponho até uma lei física de Newton, talvez não seja na mesma intensidade, mas se você analisar, é na mesma intensidade. Para o sentido contrário, até que aquela energia se dissipe através das catarses dos indivíduos, que funcionam como dissipadores. Então aqui eu estou colocando os indivíduos dentro desse macrocorpo como se o papel deles fosse o mesmo papel que algumas organelas têm dentro das células. E não só o papel de fazer a célula funcionar como na metabolização da energia, mas também na dissipação dessa energia quando ela é demasiada. Então eu ponho aqui, quando você intensifica a energia de uma sociedade, você pode ver que ela se encaminha para um determinado processo histórico. E depois de um tempo que ela absorve aquela energia, a sociedade é um corpo. Eu estou analisando aqui e você vê que a metáfora se encaixa perfeitamente. É como se é um corpo. O corpo não foi feito para ter aquele determinado nível de energia. Então o que ele faz? Ele dissipa. Ele dissipa através de dois indivíduos. Os indivíduos humanos que compõem... Olha, isso é genial. Eu não sei como eu percebi isso. É só o espírito que me fala essas coisas. Voltando. Os indivíduos que funcionam como dissipadores, circuitos menores do organismo social, que dão vazão
e alimentam também eletricamente o sistema e a história. Pode perceber, todo padrão histórico, quando a sociedade é energizada por um determinado fenômeno histórico, ela sempre volta depois de algum tempo, pode ser 1 século, 2, 3 séculos, 1 milênio. Depende da quantidade de energia que levou para fazer ela chegar até ali. Ela sempre vai voltar na mesma intensidade, para o sentido oposto, para o desejo oposto. E quem vai ser elemento de dissipação dessa energia que foi usada para mover a sociedade vão ser os indivíduos. Economias, fazendo parte dos produtos do macrocorpo da sociedade, também é como a história, elemento fatídico pendular. Há ciclos de crescimento e decaimento. Isso é muito importante de entender. Se você compreender que a sociedade, a gente já viu, é um macrocorpo, é um organismo, funciona por si própria, independente dos indivíduos. Ela tem suas próprias leis dentro desse organismo, leis que regulam a sua dinâmica energética, sua absorção de recursos do ambiente, sua dissipação de recursos do ambiente. Economia, se faz parte da sociedade, também está submetida a essas leis. Logo, ela também é pendular. Então, se você vê uma sociedade, por exemplo, que cresce muito economicamente, você pode ver que ela está se preparando para um ciclo de recessão. Isso ocorre desde que a história é história. Então, se você pôr, por exemplo, a nossa sociedade, ela está num crescimento econômico muito vertiginoso desde os anos 50, nós podemos dizer assim, quando o Império Americano tomou o poder no mundo e venceu a Segunda Guerra Mundial e alcançou a soberania de um Estado-nação mais poderoso. Ele tem incentivado artificialmente o crescimento econômico baseado na sua dinâmica de poder. São muitas décadas de crescimento econômico, desde os anos 50, nunca houve tanta prosperidade na sociedade. Olha isso, eu estou falando para uma câmera que é composta de diversos circuitos, de ouro, de nióbio, de metais raros. Eu tenho acesso à eletricidade, eu tenho acesso a todos os tipos de comida e eu nem sou rico. Eu tenho o estilo de vida que um deus da Grécia Antiga sonhou em ter, em qualidade de conforto material. Qualquer pessoa hoje em dia pode ter tudo que um rei da Idade Média tinha, graças ao poderio econômico que se desenvolveu na sociedade contemporânea. São décadas e décadas que a história está se movendo para um período. Então, se a economia faz parte desse corpo, você pode ter certeza que, se energeticamente a vontade humana está sendo canalizada para o crescimento econômico, pode ter certeza que nós estamos se preparando para um decréscimo econômico tão grande quanto ocorreu o acréscimo. Se essa teoria estiver correta, a sociedade está se preparando para uma queda tão grande quanto a que ela subiu. Só que aí é que tá. É como se fosse um candle de análise de bolsa de valores. Você perceber, quando uma empresa está crescendo, ela faz isso. Ela cresce, cai. Cresce, cai. São ciclos. Energia sobe, energia se dissipa. Energia sobe, energia se dissipa. Porém, quando é uma coisa progressiva, ela nunca cai até a base. Então, no panorama macro, ela sai daqui e vai para cá, apesar de ter diversas quedas e subidas. É isso que eu estou dizendo que a sociedade, como um macro-organismo, e a história, e todos os processos humanos que estão submetidos a isso, inclusive a economia, são. Por isso que eu falei que é progressiva. Porque, apesar dela ser pendular, apesar dela ser diametralmente oposta, apesar dela ir de um lado para o outro, no final ela está progredindo. Economias, fazendo parte dos produtos do macrocorpo da sociedade, também é, como a história, elemento fatídico pendular. Há ciclos de crescimento e decaimento, e mesmo nível de energia e tempo de dissipação. A dissipação também ocorre através dos organismos menores, nas franjas das periferias, que dissipam essa energia social através de suas catarses pessoais. O que eu quero dizer aqui? Que nesses ciclos de crescimento e retraimento também da economia, a mesma organela que dissipa essa energia são os indivíduos. Então você vê quem sofre com os movimentos econômicos que são artificiais e ao mesmo tempo naturais, porque são movidos por impulsos naturais, mas são criados por seres humanos. Então é ambíguo, é paradoxal. Quem sofre são
as massas, são as pessoas. Da mesma forma que elas condensam a energia quando jogam a energia para cima delas e são entusiasmadas pelo poderio econômico, pela qualidade de vida material, também nos tempos de decréscimo social, são eles que pegam essa energia e dissipam em si. E aí vocês vão entender mais do que é essa dissipação. Eu vou falar aqui. Sociedades humanas, preste atenção nisso. Sociedades humanas são manipuláveis através de símbolos. Isso é fato. Qualquer pessoa que estuda o básico de psicologia entende como isso funciona na mente humana. Eletrificação. Energia gerada pela vontade e pela ilusão. Doutrinação, que usa conceitos de identidade, ou seja, conceitos psicológicos. Identidade, ideias, desejo e repulsa a estímulos animais básicos. Ou seja, você está vendo que eu estou resumindo a sociedade, como ela funciona para você. E assim, tendo esse mapa aqui em mente, você vai poder se relacionar com ela mais facilmente. Eu acabei de te informar que a sociedade é um macrocorpo, ou seja, ela é um organismo proto-inteligente, igual uma árvore, por exemplo. Não tem inteligência em si, mas o organismo é inteligente. Eu acabei de falar como a história é cíclica, padronizada e pendular. Isso é verdade. Se você analisar os padrões históricos, você vai ver que é assim. Sempre que a sociedade se move para um lado, depois de algum tempo, depois que aquela energia dissipada, ela se move para o outro. A economia, também sendo uma ciência social, está submetida a essas energizações, e aí eu denomino aqui como eletrificação. E aí agora é outra verdade. As sociedades humanas, elas são manipuláveis. Manipuláveis eu não quero dizer no sentido maléfico da palavra. Tipo assim, de você fazer alguém fazer o que não quer pro próprio mal da pessoa. Isso é um sentido vulgar da palavra. Eu tô falando no sentido original da palavra, que é literalmente você manusear alguma coisa. As sociedades humanas, elas são manuseáveis, da mesma forma que os indivíduos são, através dos símbolos. Estou falando no sentido de espírito metafísico. Nada que eu estou falando aqui é metafísico. É físico mesmo. É espírito no sentido de inteligência, de poder de vontade, desses conceitos psicológicos. Identidade, desejo, repulsa. Os símbolos, eles se conectam de uma forma muito profunda com a inteligência não inteligente do ser humano. Com a parte do cérebro que só analisa e que não tem a ver com o nosso eu, mas com o que está debaixo do nosso eu. E as sociedades também são assim. Você pode manipular elas para um determinado lado, para outro determinado lado, de acordo com os símbolos que você usa. Isso é muito fácil. E aí você usa eletrificação. Ou seja, você pode energizar um conjunto de pessoas com um discurso, com uma imagem, com um símbolo, com uma ideia. Você pode energizar para que, energizado, o símbolo vai dizer para onde aquela flecha vai ter que ser disparada. É como se você desse energia cinética na flecha e aí o símbolo fosse a direção do arco. Quando você solta, a sociedade vai pro sentido que você energizou ela e para qual você direcionou, para qual você pré-programou ela. Então, a sociedade está submetida à eletrificação, que é energia gerada pela vontade e pela ilusão. Doutrinação, que usa conceitos de identidade, ideias, desejo e repulsa, e os estímulos animais, os instintos do ser humano. É possível fazer uma sociedade de humanos, seja ela de qualquer tamanho, pode ser um povo de 30 pessoas, pode ser uma sociedade de 5 milhões de pessoas, ir para a direção mais vantajosa, de acordo com a capacidade de poder sobre a mente e sobre a carne dos partícipes daquela sociedade, ou seja, sobre a mente e sobre o corpo daquela sociedade. O quanto eles foram submetidos aos estímulos de doutrinação, ou como inserir esses estímulos sem que o consciente deles perceba, depois de já formados, mudando sua direção para outra mais vantajosa. Basicamente é o que qualquer pessoa que tem poder faz sobre a outra que não tem poder. A mesma coisa que um pai falar para uma criança sobre o Papai Noel para ela se comportar. É um símbolo que ele está usando baseado em identidade, baseado em repulsa e desejo, baseado em instintos animais, para um ser que é menos inteligente fazer o que ele quer. Para aquela usinazinha de energia se comportar da forma que ele acha melhor. Então aqui a sociedade é a mesma coisa, porque ela é composta de indivíduos que seguem as mesmas leis que esses indivíduos seguem.
A sociedade, aí é que tá, isso é uma teoria muito confusa, que nem eu entendi direito no início, mas que faz todo sentido. Eu vou ler primeiro e depois eu vou tentar interpretar isso. A sociedade é uma rede analógica de linguagem e comunicação descentralizada. Assim como as blockchains de bitcoins, por exemplo, a sociedade é uma rede de intercomunicação entre seres humanos. Isso é um fato. Porém, não é uma rede de onda, não é como Wi-Fi, que qualquer dispositivo recebe e manda. Na qual paira sobre algum plano e pode ser percebida através de sinais elétricos. Ela não é digital, ela é analógica. A sociedade é uma rede analógica. Para percebê-la, o indivíduo humano precisa entrar em contato de comunicação com algum outro, seja através da linguagem, e de linguagem que eu quero dizer linguagem verbal, de falar, ou de outras linguagens, por exemplo, a arte, a imagem, ou qualquer outra criação humana. Tudo é linguagem. Isso aqui é linguagem, isso aqui é linguagem. Tudo que o ser humano cria é linguagem. Você está comunicando alguma coisa não verbal para outro ser humano. Isso é muito complexo. Quem não tem essa noção não vai conseguir compreender. Eu não vou ficar explicando aqui, eu posso ficar 1 hora explicando isso. Essa camisa, para um índio, é um tipo de comunicação. Eu estou comunicando alguma coisa para ele. Essa camisa, na sociedade, a cor que eu escolhi, o modelo que eu escolhi, é um tipo de comunicação. Então, é isso que eu estou querendo pôr aqui. O cérebro compreende qualquer criação humana em padrão de análise e absorve em sua estrutura as atualizações necessárias, gerando assim, naturalmente, um novo ser humano, um novo pacote de informação, que pode ser devolvido ao corpo social através de diversos estímulos. O que isso quer dizer? Eu vou terminar de ler e depois eu vou tentar interpretar isso para vocês, para quem não compreendeu. Porque é muito complicado, até a minha cabeça é muito complicado entender isso. Mas essa teoria faz sentido, faz muito. Essa é a minha teoria do ano. Todo ano eu crio várias teorias, essa é a minha teoria do ano. Faz muito sentido. E vai ficar por ano inteiro, porque ela é sensacional. Ou seja, a sociedade está em todos os seres humanos ao mesmo tempo. É como uma rede de criptomoeda. A sociedade está em todos os seres humanos ao mesmo tempo, de forma descentralizada, na percepção da mente, da memória e do instinto. Existe como corpo, macrocorpo humano no ambiente, como animal de grupo, macroorganismo, com suas próprias regras, mas seu organismo só pode ser acessado através do contato direto ou indireto de um ser humano com outro, trocando assim informações, tocando seu corpo, que existe e é feito na nossa projeção coletiva e pessoal, agindo no ambiente como coisa só, viva e instintiva. Esse pedacinho aqui já resume tudo. Isso é a minha visão de sociedade. Porque que a sociedade é um macrocorpo, muita gente percebe isso. Se você analisar padrões históricos, padrões econômicos, padrões sociais, você já vê que a sociedade, como se ela agisse através dos seres humanos. Em algumas coisas, não estou falando que nós não temos individualidade, temos, mas em muitas coisas a sociedade age através de nós. Porém, qual é a natureza dela? Aí você vai dizer, ela é um campo energético, como Jung disse, é o campo do inconsciente coletivo que está em todo lugar ao mesmo tempo. Pode ser, é uma teoria, mas é muito provável que não seja. O que eu percebo, o que eu achei mais provável, é que a sociedade, na verdade, ela existe no cérebro de cada um ao mesmo tempo. Então, os 7 e pouco bilhões de seres humanos que estão vivos agora nesse planeta, todos eles têm uma cópia da sociedade no seu cérebro. E ela está rodando. A partir do momento que um ser humano entra em contato com a criação de outro ser humano, um livro, uma arte, uma imagem, uma fala, um discurso, uma roupa, um símbolo, qualquer coisa no mundo simbólico feito por outro ser humano, adiciona um pouquinho de informação nessa sociedade que está aqui dentro, em todos esses símbolos e padrões organizados dentro do cérebro. Esse pacotinho de informação que você adquiriu através desse símbolo, ele é processado, ele é religado a tudo que parece com ele dentro do cérebro. O cérebro ele vai ver se ele ainda funciona,
vai comparar ele com os valores que já estão aqui dentro, com as imagens, com a memória. Então, isso vai gerar uma nova atualização. Uma versão ponto 2 da sociedade. Como se fosse um programa mesmo, que vai se auto-atualizando. E aí, quando esse ser humano entrar em contato com outro ser humano, seja através de uma criação sua, seja através de qualquer tipo de linguagem, essa versão da sociedade que acabou de atualizar no cérebro dele vai passar, seja através de um objeto e vai ficar condensado no objeto, pelo menos uma parte dela, ou seja através da fala, da comunicação, vai passar para os outros seres humanos que tiverem contato com ele. Logo, é como se fosse uma rede analógica de inteligência que existe em todo ser humano ao mesmo tempo, de forma descentralizada, só que está a todo momento se atualizando em forma de teia. Então, por exemplo, a sociedade que está na cabeça de uma pessoa no Marrocos já é diferente da minha, porque a teia de comunicação, de rede de influências a qual ela se comunicou mais recentemente ou até mais distantemente, é totalmente diferente da minha, a qual eu não tive acesso. Então as atualizações que ele já fez na memória, na mente, no raciocínio e no padrão de valoração da realidade já é diferente. Então já é uma versão diferente, é como se fosse um jogo, vai atualizando na cabeça de cada pessoa. A versão que a pessoa do Marrocos tem é um jogo diferente da minha. Se eu entrar em comunicação com ele, direta ou indireta, eu vou analisar a versão dele. Mas aí que tá, eu não vou copiar a versão dele. É muito genial como isso funciona. Eu não vou copiar a versão dele. Eu vou pegar o que a comunicação dele me dá através de informação, vou misturar com o que eu já tenho e vou retroatualizar a minha, baseada na dele. E aí eu posso gerar uma repulsa a dele, eu posso gerar um desejo a dele, eu posso gerar uma catarse, mas isso vai gerar efeitos. E isso é comunicação, isso é linguagem, isso é sociedade, é um macrocorpo que também é macro distribuído na mente de todos os indivíduos ao mesmo tempo. Existe como, isso é muito genial, existe como símbolo e como conceito, é simbólico, só que ao mesmo tempo existe factualmente na cabeça de todo mundo. Isso é muito doido. Isso é o mundo. Então, eu acho que deu pra entender um pouco. Quem não entendeu, é complicado mesmo, mas é bizarro. E o que é essa catarse que eu tanto falo aqui nessa minha percepção social? Isso também é muito interessante de você analisar nos padrões da sociedade. Toda a sociedade que você analisar vai manifestar isso aqui. Catarse é tido aqui como uma irrupção orgânica do eu menor animalizado do corpo, a parte menor da sociedade. Necessariamente um ser humano baixo, escravo e não induzido. Isso aí eu já estou falando da parte moral da área escola, e quem não fez essas aulas não vai compreender nada. Catarse é tido aqui como irrupção orgânica do eu menor animalizado, digerindo, catalisando e excretando uma grande quantidade de energia externa injetada no corpo social, a parte maior da sociedade, de forma artificial pela organização da sociedade. O que eu estou propondo aqui? Analisando os padrões sociais, você vai ver, principalmente na civilização mais complexa, que é a ocidental, mas em todas, você vai ver que as elites, o corpo, a mente da sociedade, o cérebro da sociedade, os seres humanos que dirigem aquela sociedade, que tem influência, que tem poder, eles, através da vontade deles, eles conseguem dirigir a sociedade. Não sei se essa é a melhor forma de explicar. É como se a sociedade fosse um carro. Quem está dirigindo são as elites, é quem tem poder intelectual, quem tem poder econômico, político, social, qualquer tipo de poder. Isso é algo que eu comecei a perceber no ano passado. Antes eu não tinha esse padrão de entendimento. Eu cheguei nesse entendimento baseado em comparação e estudos de diversas sociedades e diversos padrões sociais, na nossa sociedade também. E se você perceber,
É isso que ocorre. Onde eu me perdi? As elites estão dirigindo o carro. O carro é a sociedade, ao mesmo tempo que é a parte maquinal da sociedade. Os escravos, as pessoas pobres, miseráveis, os ninguéms, os que existem apenas como produtores. E depois eu vou analisar a moral disso, porque eles não são coitadinhos, não. Eu vou analisar a moral disso, a minha visão é muito diferente nesse sentido. Mas quem diz para onde esse carro vai, quem está movendo o volante, são as elites, são os seres pensantes. Eles decidem quanto eles pisam no acelerador. O acelerador é o que distribui gasolina para o carro. É gasolina? Eu não sei como funciona o carro, mas é o que distribui energia para o carro andar. Se você pisar mais forte, o carro vai andar mais, você está dando mais energia para ele. O que eu estou querendo dizer aqui, nessa frase? As elites, se você analisar de qualquer sociedade, principalmente da ocidental, e de diversos tempos históricos, principalmente da nossa, onde as elites estão muito desenvolvidas, elas injetam artificialmente, através da vontade delas, mais ou menos energia na malha, no corpo social, nos indivíduos, através de órgãos de dissipação de energia, que são órgãos nós podemos citar de cultura. Se antigamente nas sociedades primitivas nós tínhamos os mitos que eram contados ao redor do fogo, e isso mexia com o aspecto simbólico do cérebro humano e fazia com que as pessoas criassem desejos e repulsas, e isso movimentava os seres humanos. Hoje em dia nós temos coisas muito mais complexas, baseadas nesse mesmo órgão. Você tem os filmes, a cultura, a música, tudo que é produzido na sociedade diz alguma coisa. Isso injeta energia para a sociedade. E é uma energia que é artificial. Eu não estou falando que artificial é ruim necessariamente, mas é artificial no sentido que ela é produzida pela vontade humana dessas elites. E eu não estou botando elite aqui também como coisa ruim. Eu estou botando elite como o topo. Aí se é ruim ou não, aí a gente debate depois, mas é a nata. São os melhores, são os nobres. Não no sentido espiritual, que eu também boto aqui nesse canal. Os nobres no sentido material, vulgar mesmo. E aí, que eu já me perdi de novo? Numa sociedade natural, a sociedade é completamente coesa. Então, a energia que vai ser eletrificada ali naquele corpo social, aquele composto de diversos indivíduozinhos, é uma energia natural e que ela vai se dissipar naturalmente através dos indivíduos, exercendo suas funções na sociedade. Agora não. Nas sociedades complexas, nas civilizações, como chamam, as grandes sociedades, as elites, elas injetam uma energia que é muito bombada, digamos assim. Ela é muito forte. Logo, se você analisar os padrões de comportamento social dos indivíduos em sociedades muito grandes, a China antiga, o Império Romano, os grandes burgos da Alemanha na era medieval, qualquer sociedade que tem muita gente e que não é algo natural. Na natureza não existe tanta gente assim na sociedade. Você pode perceber que as energias que são postas ali naquela sociedade de movimentação daquelas massas, elas são tão fortes, elas são tão potentes para o organismo social digerir aquilo, que isso gera catarses. O que são catarses? São quando os indivíduos, que são as organelas desse corpo, eles vão precisar pegar essa energia que a célula, o seu corpo, metaboliza, e vão precisar distribuir isso através da sua vida. Então você vê que eu falo de uma forma simbólica que se manifesta através da dínamo, da ação humana. Os indivíduos, eles vão ter que, através do seu cotidiano, dissipar essa energia que é posta através dos símbolos na mente deles, na versão da sociedade que está na cabeça deles, que é posta artificialmente pelas elites. Isso ocorre através do prazer animal, do choro, do ódio, do grito, do gozo sexual e do surto. As pessoas surtam. Isso é catarse.
normalmente sem grandes perdas no corpo social. Um ou outro se mata, um ou outro assassina alguém, um ou outro se taca da janela. Não é uma grande perda para o corpo social. Nem tem muitas externalidades. Algumas vezes apresenta danos ao corpo social ou fatalidades. Se a canalização da catarse através da cultura não é bem projetada. Ou seja, a sociedade é o carro. As elites têm que movimentar esse carro. E elas querem movimentar ele nas sociedades complexas, nas civilizações, muito rapidamente. Elas querem dirigir como se fosse uma Ferrari. Então elas têm que injetar muita energia no seu povo para fazer com que ele se movimente, senão o povo não sai do lugar. Isso ocorre através dos órgãos de identidade e de movimentação de psicologia humana. A religião, a propaganda, os discursos políticos, a própria economia, a criação de desejos, o impulsionamento de desejos no ser humano. Histórias. E me perdi de novo. Quando as pessoas vão dissipar essa energia que está no campo social, na forma individual, pessoas que eu digo aqui não são nobres, não são pessoas educadas, eduzidas, não são pessoas despertas. Pessoas normais. Pessoas que não têm consciência de si mesmas, pessoas que ainda estão no corpo animal. Quando essas pessoas vão dissipar essa energia, nem elas mesmas sentem, é o corpo que dissipa. Então ele dissipa através dessas catarses. Por que as pessoas na nossa sociedade elas estão com ondas de depressão imensas? Por que elas estão com vulgaridade sexual, banalidade sexual nunca antes vista? Porque as pessoas surtam do nada, porque as pessoas têm ansiedade, porque as pessoas têm burnout. São exemplos. Mas por que você acha que elas têm? De onde é que vem essa energia? Nem elas mesmas sabem. Vem do campo social, do que a sociedade manda elas fazerem, do que elas fazem sem questionar. E de como o corpo, o organismo biológico, absorve aquilo e precisa dissipar aquilo de alguma forma. E como os seres humanos não dissipam através dos exercícios, da mente, da espiritualidade, como eles são escravos, como eles são nada. Seres humanos contemporâneos baixos, eles são a mesma coisa que camponeses medievais. As pessoas aqui não percebem isso, não são nada. Eles são animais. É tipo um cachorro, você prende um cachorro no apartamento, ele fica muito energético, ele não tem como dissipar essa energia. É o ser humano nas civilizações. Então ele dissipa através da catarse. Da mesma forma que as elites têm que projetar o campo para essa energia se diluir na sociedade, energizar a sociedade, elas também têm que projetar uma canalização de como essa energia vai escoar através da catarse. Então, a elite ocidental fez isso de uma maneira muito sensacional e genial, projetando, por exemplo, a liberdade sexual depois dos anos 60, projetando, por exemplo, as drogas, projetando, por exemplo, o culto ao prazer, projetando, por exemplo, a violência, como é que eu posso dizer? A violência sutil que existe nas nossas relações sociais, nas cidades grandes, por exemplo. Isso aqui é uma forma de violência. Você fazer com que as pessoas não se encontrem. Cada um mora no seu apartamento, no seu claustro. Cada um sai para trabalhar uma determinada hora, volta a determinada hora. E são formas de violência que você comete contra a mente humana. Isso é genial. Porque isso vai fazer com que as pessoas dissipem essa energia através do prazer, do gozo, das drogas, da volatilidade nas relações. Essa energia é dissipada. Em culturas que as elites são burras, não são tão geniais assim, e não promovem um cano de escoamento muito bom para essa catarse acontecer. Por exemplo, culturas que promovem... Caraca, já vai dar 40 minutos. Culturas que promovem a supressão sexual. Cara, você injeta energia na sua sociedade para fazer com que as pessoas trabalhem mais, gerem mais riqueza, produzam mais para você. Você é uma elite. Você é o dono da sociedade. Você quer que seus gados trabalhem mais. Então você escuteia. Ele não tem como pegar aquele estresse
e descarregar num gozo, num prazer, numa ejaculação, numa violência através de filmes. Todos os filmes da nossa sociedade, se você olhar, é matança, é morte, é ação. E as pessoas que veem esses filmes nem conseguem mover o corpo direito, são ignóbeis, são inúteis, são sedentários. É representação, é símbolo, é catarse. Imagina uma sociedade em que medieval, que você, ao mesmo tempo que explora pra caramba as suas massas, faz com que elas não possam descarregar esse estresse que o organismo empilha em ações naturais do organismo. Gera externalidades. Então, guerra, morte, matança são formas de catarse na qual a energia não conseguiu se dissipar através de catarses menores, como os surtos, o choro, o gozo, a ansiedade, o prazer químico, o prazer sexual, o prazer vulgar. Os trabalhadores precisam disso para dissipar esse estresse, essa energia social. Se você não der prazer para os seus trabalhadores, suas massas, seus escravos, eles surtam de uma forma tão grande que eles matam, eles se matam, é igual frango. Você já viu como é que funciona a granja de frango? Eles literalmente arrancam as próprias penas. Os frangos que ficam naquelas granjas enormes, antinaturais, a pseudomente deles não consegue conceber aquela realidade. Eles não foram feitos para viver. Então eles literalmente se matam. Então ocorre um processo chamado demicagem. As granjas grandes, elas cortam a ponta do bico dos frangos para que eles não se comam, nem comam os outros. É isso, a sociedade é isso. Em uma escala um pouco maior, a mente dos trabalhadores, das pessoas simples, das simple-minded, elas são como se fossem animais. E elas precisam trabalhar para as elites. Se você não der movimentação para que essa catarse surja, para que esse estresse do corpo saia dessa sociedade completamente antinatural e grotesca que a gente vive, ocorrem coisas como as cruzadas, como a Revolução Francesa. As pessoas literalmente vão para a rua se matar. Ou então a Guerra dos 100 Anos, ou então o massacre da Noite Vermelha, esqueci o nome daquela porra que os católicos e os evangélicos simplesmente saíram na rua de Paris. Vamos se matar, não tem mais nada para fazer. Por que a sociedade tem isso? Porque as pessoas não conseguem dissipar esse estresse psicológico através do prazer e dos surtos e dos choros e da violência condensada, segura. Os filmes, por exemplo, não você sair por aí matando as pessoas. Então, essas catarses no corpo social normalmente não geram externalidades, porque a nossa sociedade desenvolveu formas de escoar muito bem essas catarses, de manipular muito bem as usinas de produção, os escravos. Então, eles podem ter prazer à vontade. Apesar de viver uma vida medíocre e deprimida, eles continuam produzindo. Eles não têm grandes perdas nas safras, nas produções, nos lotes dos escravos. Então, é muito interessante isso. Quando eu falo isso, eu não estou falando que eu concordo, tá? Eu estou analisando a sociedade. É óbvio que eu não concordo com isso. Mas é assim que a sociedade funciona, se você perceber, se você estudar um pouco. Aí eu ponho aqui o meu contraponto, da minha visão. Uma sociedade ideal de nobres, de pessoas que são induzidas, educadas espiritualmente, ela não apresenta o fenômeno da catarse. Haja visto que não se faz necessária uma injeção de energia eletrificante no corpo social para fim algum. O que eu estou querendo dizer? Uma sociedade ideal, que talvez um dia nós cheguemos nela, ela já tem meios de tecnologia de produção de coisas. Ela não precisa de hierarquias, nem precisa de massas de escravos para produzir coisas. Logo, ela não tem esse fenômeno de catarse. As pessoas naturalmente, na transição de uma sociedade ignorante como a que a gente vive, de uma proto-civilização para uma civilização real, que ainda nós vamos chegar algum dia, a sociedade naturalmente vai evoluindo a sua moral para uma moral onde essas coisas aqui
elas não precisam mais existir, porque não existe mais uma necessidade biológica nem fisiológica delas existir. Uma sociedade de pessoas felizes, plenas. Os cristãos odeiam isso, mas eu, como espírita, posso falar isso. Os cristãos, isso só vai ocorrer no céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que daqui a uns 300, 400 anos, com a tecnologia como nós já estamos vendo, nós vamos ter um paraíso na Terra. Quais são as implicações disso, eu não sei. Aí é outra história, mas está caminhando para isso. A organização atual da sociedade, ainda em estágio de proto-civilização, se faz necessário a injeção de energia a fim de mover os pequenos indivíduos do corpo social para tal fim que atende à visão de administração do organismo. O que eu quero dizer aqui? O jeito que a nossa sociedade está organizada agora, o que eu chamo de proto-civilização, que na verdade acabou em 1900, só que ela ainda está organizada com muitos padrões que ainda são da proto-civilização. Então nós ainda podemos dizer que estamos numa fase de transição. Mas para efeito de análise, nós já estamos numa civilização. Mas alguns organismos, os mais principais dela, na verdade, ainda são proto-civilizacionais. Ainda é necessário que esse processo aqui ocorra. Se não tivesse elites, e se essas elites não injetassem de forma artificial energia para a sociedade se mover para um determinado campo, para um determinado caminho, para um determinado objetivo, para uma determinada dinâmica, a sociedade não ia sair do lugar. Nós ainda íamos estar arrastando pau com pedra para fazer fogo. Isso daqui é necessário. Apesar de ser horrível, é necessário. Senão a sociedade não ia existir. Porque nós ainda não temos tecnologia suficiente para criar sistemas de produção que promovam a humanidade. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, eu não sei como mais claro que eu posso explicar isso. Tais injeções de energia, quando bem controladas, movem em dinamis as células, os indivíduos, para trabalharem mais para a guerra, para a produção de algum produto específico que seja necessário naquela sociedade, ou para a geração de riqueza em geral, de qualquer outra forma. É o que eu já falei. As sociedades, as elites, elas inserem claramente, através da cultura. Agora eu estou pegando a fórmula geral. As elites, elas inserem através de cultura, desde as civilizações mais primais até as civilizações mais complexas. Cultura é um instrumento de injeção é um instrumento de canalização de vontade humana. Acho que assim pode ser bem sintetizada essa ideia. E isso é muito complexo. Eu não estou analisando de uma forma materialista. Nunca. Existem muitas variáveis, muitas formas. Existem muitas formas de cultura. Existe a alta cultura, a baixa cultura. Mas cultura, que eu estou querendo dizer, é símbolo. Símbolo em qualquer sociedade humana é usado para fazer com que a mente mova o corpo para um determinado objetivo. Quem determina esse objetivo são as pessoas que estão no topo, as mais inteligentes, as mais fortes, as mais aptas, que são chamadas de elites e que se conservam nesses estratos, e elas movem essas massas, essas pessoas inferiores, o corpo de produção da sociedade, para qualquer fim que elas queiram. A sociedade do Egito quis construir as pirâmides. Bota na cabeça dos trabalhadores que eles precisam fazer isso através da religião, da cultura, das histórias. Os trabalhadores vão fazer isso de forma voluntária. Eles vão lá e vão fazer isso. Ou vão escravizar outras pessoas para fazerem isso, mas eles vão se mover. A elite não vai ter que levantar um dedo para levantar nada. E as pirâmides foram construídas. Isso é um exemplo. Pode ser qualquer coisa. Qualquer produto que a sociedade queira produzir, ela tem meios de movimentar o seu corpo para fazer. Da mesma forma que eu estou movimentando minha mão, o cérebro, que são as elites, ela tem meios de movimentar o corpo para produzir qualquer tipo de riqueza. E, no caso, a nossa sociedade burguesa é muito interessante, porque ela produz riqueza através do símbolo descentralizado do capital, que é virtual ao mesmo tempo que é concreto.
É bizarro, é genial, é algo nunca antes visto em nenhuma sociedade. O capital é uma das fases mais inteligentes que a sociedade já chegou. E cruéis ao mesmo tempo. Enfim, uma hora a gente vai chegar nessa análise. Vamos terminar porque eu preciso de 50 minutos. Preciso terminar. Essa energia pode ser inserida no corpo social através de qualquer forma de estímulo percebido. Já falei isso. Usando os próprios mecanismos já presentes na organização, na mente do homem. Buscando com seu senso de identidade, seus desejos, suas repulsas e manufaturando tais respostas através da manipulação do eu por linguagem escrita, oral, musical, sugestiva, imperativa, direta, indireta e principalmente através dos instintos que dominam o eu do escravo. Aí é que eu ponho a distinção e aí é que volta na minha análise, que sempre vai voltar na doutrina ariana, na doutrina nobre, espiritualmente, tá? Para qualquer disclaimer. As pessoas que se deixam levar pelos instintos do corpo, elas vão cair nessa roda. Não tem jeito. Se o seu paladar te dominar, se o seu órgão sexual te dominar, se o seu desejo te dominar, você faz parte disso aqui e nem percebe. Você está sendo usado pela engrenagem social, pelo corpo social, para ser um dissipador, uma organela dissipadora de catarses da energia eletrificante da sociedade. E você não tem tanta identidade, nem tanto... Seu espírito não é tão desenvolvido. Basicamente é isso que eu quero falar. Vou resumir aqui. Por isso que eu boto aqui, principalmente do eu escravo, dos indivíduos fracos, dos indivíduos... Tudo é sinônimo. Fraco, ignorante, ignóbil, imbecil, de baixa cognição. Eu não estou falando de classe social, não estou falando de raça, não estou falando de padrão comportamental, nem de religião. Você tem pessoas escravas, fracas em todos os estamentos da sociedade, mas basicamente são pessoas que não percebem a própria realidade. Elas não analisam o entorno. Elas só vivem, elas só reproduzem estímulos e padrões. Elas não têm metacognição. Elas não pensam sobre o próprio pensamento, não pensam sobre por que agem de tal forma, elas não raciocinam. Isso não é algo que pode ser ensinado. Não é tipo, vamos botar todo mundo em escola. Vamos ensinar filosofia para as pessoas, vamos tacar... eu odeio materialismo histórico. É isso, vamos educar, vamos iluminar as massas. Isso tem a ver com a noção mais profunda de eu e de identidade que existe no indivíduo. Não é algo que nasce, não é algo que pode ser ensinado. Se fosse para botar de uma forma poética e simbólica, eu diria que a iluminação do intelecto, ela ocorre através do que os cristãos chamam de graça, ou que os gnósticos chamam de gnose, que Cristo chamou de espírito. É algo que surge de um lugar que você não sabe de onde, que vai para onde você, te leva para onde você não sabe. São processos tão complexos que infringem tantas redes de interação, de análise, que eu vou falar agora, eu não sei como explicar, eu não sei como surge, eu não sei como ocorreria o nascimento do intelecto e da racionalização e da identidade do eu além da identidade no ser humano. Mas eu sei que não é ensinável, isso eu sei através da minha análise e da minha leitura de realidade e da minha comparação, eu sei que não é ensinável. Então eu ponho uma distinção muito clara aqui, do nobre para o escravo. Toda essa escola, essa escola de pensamento se baseia nisso. Tem pessoas que vão além disso, do eu, do corpo,
da rede de relações causais. Nem que seja um pouquinho, elas vão. E elas tendem a alcançar a nobreza. É uma tendência, tá? Nada na natureza é garantido, mas é uma tendência que isso ocorra. Vamos voltar, que eu quero terminar isso, que eu tô enchendo minha paciência. Eu não sei onde eu parei. Tá, as pessoas são manipuladas, principalmente através dos instintos que dominam o eu do escravo. Esse processo não ocorre com os nobres. As pessoas eduzidas, educadas, as pessoas iluminadas, a humanidade desperta no indivíduo, ela não passa por catarse. É um panorama muito preto e branco, é generalista. Falando de uma forma mais real, o indivíduo que ele vai buscando a sua humanidade, ele tende a não ser dominado por funções exteriores, inclusive as do corpo. Então, naturalmente, essa catarse não tem como se manifestar por ele. Porque às vezes eu acho que eu não expliquei da melhor forma, mas se a pessoa não compreendeu isso, não sei qual é a melhor forma de explicar. Não, tem uma. Imagina que a pessoa vai se educando e que vai se tornando mais humana, porque a educação é justamente isso, transmitir valores e despertar valores intrínsecos de humanidade no ser. A pessoa que é bem educada, ela naturalmente vai perdendo as afetações do corpo. O choro, o surto, o grito, a pessoa controla os próprios instintos, o próprio corpo. O gozo sexual, o gozo do paladar, tudo. Educação é educação do espírito, e o espírito naturalmente ele domina a matéria. A matéria vira um instrumento, porque é isso que ela é, na verdade. A matéria é agrupado de energia através de sistemas inteligentes. Nossa, eu já me perdi de novo, né? Voltando. E principalmente através de instintos que dominam o eu do escravo, do fraco, do submisso, do débil, do preguiçoso, do vicioso, do anti-intelectual, do extrato mais baixo da sociedade. Tá, então acho que aqui eu pude explicar muito bem essa teoria de como a sociedade é um macro-organismo, como a sociedade é uma distribuição analógica de versões do mesmo símbolo se desenvolvendo ao mesmo tempo na mente de todo indivíduo, como ela é uma dança de intercomunicações analógicas na cabeça das pessoas. O que é catarse? Como as elites usam o corpo social para mover ele para determinados locais de produção em que ela acha interessante, como ela usa a energização social através dos mecanismos de cultura e de histórias e símbolos para mover a sociedade para determinados locais que ela quer, campos de produção que ela quer. É como aquele cara que vive lá no mato, que tem um berrante, né? Aí ele vai assoprando aquilo para os bois irem para determinado pasto. É isso. São os instrumentos que ela tem para fazer com que os seus bois se movimentem. E comam a grama ali, produzem ali, vão para a batedora ali. São sistemas de produção. Depois disso, eu expliquei como essa energização dentro do corpo, antinatural, ela precisa ser dissipada, porque o corpo é um organismo, uma célula, é igual uma célula que recebe muita água. Ela vai ter que excretar aquela água de alguma forma, porque está acima da homeostase dela. E ela faz isso através das organelas, que são os indivíduos. Porém, os indivíduos fracos, baixos, não pensantes, os indivíduos produtores, não sei outra forma de falar isso. Acho que já ficou bem explicado. Os indivíduos não pensantes, que são só corpo, são dominados pelo corpo, pelo animal. Eles usam o próprio corpo, essa ferramenta biológica, para dissipar essa energia através do estresse. E aí, eu coloquei aqui do ódio, do grito, do prazer, do gozo sexual, prazer químico, qualquer coisa que ele queira para dissipar aquele estresse. Então, no final, o corpo social se harmoniza novamente e não tem uma catarse
muito violenta, como se fosse uma matança, uma revolução, uma guerra desnecessária, enfim, irrupções de violência que no final danificariam a própria estruturação de riqueza da sociedade e a produção da fábrica. Então, no final tudo se harmoniza. É um sistema muito inteligentemente pensado. É genial. É magnífico. Eu olho para essa estrutura da sociedade e eu fico cada vez mais impressionado. Como cada vez que eu percebo mais camadas, mais eu percebo, caramba, é uma sobreposição de séculos e séculos de elites cada vez mais iluminadas, desenvolvendo sistemas cada vez mais aptos a gerar energia de seres humanos. É genial. Eu até me emociono. E aí é que tá. Acabou. A explicação é essa. E que isso é necessário, tá aqui. Isso é necessário no nosso estado que ainda tem mecanismos de proto-civilização se desenvolvendo economicamente e não teria como ser de outra forma. Acabou. Essa é uma das teorias mais básicas de análise social para a área escola, para a escola nobre, para a doutrina nobre. Porque entendendo isso aqui, de novo, não é para acreditar nas coisas que eu falo. Perceba isso aqui como sugestão e ver a sociedade, ver se isso aqui se encaixa na sociedade. Entendeu? Não acredite nas coisas que as pessoas falam. Teste. Se isso aqui que eu falei nada for verdade, for tudo invenção e loucura da minha cabeça, você não vai conseguir perceber nenhum desses padrões na sociedade. Mas agora, se você perceber esses padrões na sociedade, significa que eu estou falando a verdade. E não só estou falando a verdade, eu percebi uma verdade. E que se isso daqui é um mapa, é uma transcrição através de vocábulos linguísticos de percepções da realidade. É um mapa de como funciona o território. Você vai saber se guiar pelo território de uma forma muito mais assertiva do que pelo território, por exemplo, que a escola te ensina. Que a sociedade é como é que eles falam mesmo? É um acordo entre seres humanos, e aí os seres humanos, o ser humano é o lobo do homem, e aí para não se matar eles fazem um acordo social. Analisando todas as instituições de produção de cultura e riqueza da sociedade, você acha que funciona assim, que é um acordo? Tá todo mundo muito bem, todo mundo muito livre? Ou então mecanismos da própria sociedade que vão chegar para você e falar: tudo que isso ocorre é muito belo e moral. As pessoas estão trocando economia de forma justa. Analisa a sociedade. Existe troca justa? Só analisa. Vê se esses pontos aqui que eu trouxe se encaixam na sociedade. Se se encaixarem, ótimo. Significa que eles traduzem muito bem o corpo. Eles são um sketch, não é rabisco, é um esboço muito bom de aletheia da realidade, da verdade. Com esse esboço você vai saber se locomover muito melhor na sociedade. E você, pelo menos não vai ser enganado pelos contos de fadas que tem por aí, que visam como tá aqui, não julgando, mas é ruim, a sociedade é negativa, a sociedade é injusta. Não, longe de mim julgar esses padrões. Como eu disse, eu sou fatalista, eu acho que isso tudo aqui é necessário. É o que tem que ser de acordo com a dinâmica econômica, mas é isso. As histórias vão querer fazer com que você seja uma pessoa funcional, que produz o máximo de energia possível para pessoas mais espertas e malandras que você, e que vão te usar para produzir essa energia da forma mais barata possível para elas. Se você tiver isso em mente, você já não vai ser tão
passado para trás, você já não vai ser tão imbecilizado, você já não vai ser tão retardado. Não estou falando que você vai chegar a ser um mega bilionário rico, óbvio que não. Isso depende de muitos fatores complexos. Mas você pelo menos vai acordar e você vai poder ter uma relação melhor com esses padrões. A partir do momento que você reconhece eles, você ganha emancipação. Emancipação da cultura. Emancipação dos grilhões. Emancipação. E aí, a próxima aula vai ser sensacional, porque eu vou limpar tudo isso aqui. Até agora foi uma análise amoral. Na próxima aula eu vou mostrar a minha interpretação disso aqui. Porque eu já fui justiceiro social, eu já lutei pela igualdade. Depois de muito analisar a sociedade, de muitos anos, eu cheguei na opinião oposta. Eu não vou dar spoiler, só vou falar na próxima aula. Que vai ser sobre a inteligibilização da psicologia dessas não são duas classes que existem na sociedade, eu não sou marxista, mas desses dois corpos que se entrelaçam em diversos graus. As pessoas que querem explorar e as pessoas que querem ser, que deixam ser, como você queira chamar, deixam ser exploradas. E como isso se relaciona e como na verdade não existe julgamento moral. As pessoas que exploram, elas não são más, elas não são malignas, elas não são burgueses safados. Da mesma forma que as pessoas que são exploradas na base, os escravos, os animais, eles não são inocentes. Eles não são bonzinhos, como a novela das 9 visa passar pra gente. Isso também é discurso. Isso também é ideologia. Eles não são. Se você analisar psicologicamente o ser humano e como isso se manifesta nesses dois arquétipos, é impressionante como você vê como na verdade a sociedade é muito mais complexa do que bem e mal. Ela na verdade uma multiplicidade de desejos e vontades se interpolando a todo momento e se expressando através da capacidade individual de cada ser humano. É uma coisa muito complexa e muito genial, mind-blowing. Não é classe lutando, não é Satanás e Deus lutando, não é bem e mal lutando. São seres movendo um corpo, trabalhando com os mecanismos que eles têm para alcançar o que cada inteligência acha que deve alcançar. É muito complexo. Então, a gente vai analisar a psicologia depois. E vamos limpar. Se isso aqui foi uma análise amoral, puramente análise, isso aqui é só analítico. Nós vamos analisar como funciona a cabeça de cada um. E qual a consequência moral disso tudo aqui. É isso. E muito provavelmente eu não sei quando vai ser a próxima aula, porque eu tô numa fase da minha vida que vai vir feriado aqui, então não vai ter muita coisa para fazer. E eu tô trabalhando muito em diversos fatores que não cabe falar aqui, mas eu estou muito ocupado com muitas coisas. Estudo, trabalho, desenvolvimento, autoeducação. Então eu cheguei num nível que eu não consigo sentar nenhuma hora aqui e ficar... Porque isso aqui precisa de tempo, de paciência para ler, para interpretar. Eu não consigo chegar e ficar uma hora aqui. Não. Essa é a primeira vez na semana que eu faço isso. Eu não tenho mais tempo livre, basicamente. E é algo necessário nessa fase que eu tô. Então, eu não julgo também. É algo que tem que ser. É isso, então. Então, eu não sei quando vai ter essa próxima aula de análise psicológica moral dos indivíduos na sociedade. Mas vai ser a próxima. Porque se eu dei essa do macro-organismo, a próxima tem que ser a lavagem disso aqui. Essa é uma escola que ela é pessoalizada. É a minha análise, é a minha visão. É a visão do Rafael. Que vem através do espírito, mas é a minha visão. Não é, nem vai ser nunca, amoral. As análises podem ser
Mas é uma escola, ela se propõe a educar. Então, vai ter que ter uma interpretação moral disso tudo aqui, que vai surgir depois. E é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você tem que agradecer mais a você mesmo, porque se isso não estiver sendo útil, não sei nem por que você está aqui 1 hora, né? Então é isso. Até a próxima aula.